Bom, então, seguindo aqui no livro, parte 6, né? Do texto A Psicanálise Verdadeira e a Falsa, do Lacan. As posições aqui expostas, sob forma radical, resumem o duplo trabalho de um comentário de textos a que vimos dando seguimento há 7 anos, num seminário semanal, cobrindo, por ano, cerca de 300 páginas da obra de Freud, e de um ensino de apresentação clínica e supervisão terapêutica que é feito há 5 anos, sob a égide da Clínica de Doenças Mentais e do Encéfalo, da Faculdade de Medicina de Paris. As consequências desse trabalho teórico e prático na direção do tratamento, sob o tríplice ponto de vista do lugar da interpretação na análise, do manejo da transferência e das próprias normas em que se fixam os objetivos e o término da análise, foram expostas no colóquio internacional realizado este ano em Royaumont pela Sociedade Francesa de Psicanálise, isto é, pelo grupo que nos acompanha nessa labuta. As mesmas personalidades, cujo lugar na Sociedade Internacional de Psicanálise tem o efeito de fazer com que a língua francesa seja a única língua de grande cultura em que não existe uma tradução completa da obra de Freud, sendo a parte traduzida tecida de esquecimentos, disparates, falsificações e erros que tornam sua leitura ininteligível, na melhor das hipóteses, e inteiramente inventada, na pior. São também aquelas que encontramos opondo-se a qualquer discussão desses trabalhos na Sociedade Internacional de Psicanálise fundada por Freud. Bom, acho que convém comentar um pouquinho aqui, né? Nesse texto aqui, Psicanálise Verdadeira e Falsa, na parte 6 do Lacan, o que a gente vai encontrar é basicamente o Lacan retomando, né, falando, olha, a gente está partindo da onde? A gente não está tirando esses pontos aqui que a gente está discutindo, a gente está tirando da nossa cabeça, pelo contrário, a gente está tirando já de um bom tempo de trabalho, de seminário, de leitura do Freud, né? Inclusive com a problemática muito própria dos nossos dias atuais, né, que graças a Deus aí a editora autêntica, né, o Gilson Yanini e o Pedro Eduardo Tavares estão trabalhando bastante em cima disso, né, com relação à tradução. Tradução que já é uma pedra no sapato de todo psicanalista, né, mas aquilo que a gente tinha até então é ainda pior, né, ainda pior. O Lacan fala que boa parte das pessoas, né, que deveriam zelar pelo trabalho da transmissão da psicanálise, do ensino da psicanálise, ao invés de se esmerar na questão da tradução, né, do alemão para o francês, o que faziam na realidade era simplesmente não mexe no que está aí. Quando sabia-se que estava muito discrepante aquilo que era o original no alemão e aquilo que estava sendo passado ali para o francês. Não diferente daquilo que a gente viveu no Brasil durante muitos anos, né? Com psicanalistas ainda nos dias de hoje acreditando em instinto, acreditando de alguma maneira, que a angústia é a mesma coisa que medo, ou pânico, ou ansiedade, né? Porque a tradução está errada, né? E, consequentemente, nós vamos ter uma psicanálise falsa, uma psicanálise não verdadeira, porque se você aplica a teoria e a teoria é falsa, logo o tratamento é falso. Faz sentido ou não? E o outro ponto que o Lacan coloca aqui é com relação ao fim do tratamento, não é? Ó, as consequências desse trabalho teórico e prático na direção do tratamento, né? Aqui sob o tríplice ponto de vista. Lugar da interpretação, manejo da transferência e as normas que fixam os objetivos e o término da análise, né? Lacan está aqui há 7 anos, seminário seminal do Freud, seminário seminal. Acho que não tem. Tá gravando aqui? Tá, né? Acho que não tem um. Como que é? Quando você fala duas vezes a mesma coisa, né? Foda-se. Eu acho que aqui é um ponto bacana, né? Um seminário semanal, né? Ah, lendo Freud, discutindo Freud, e talvez,
Um dos únicos que faziam isso na IPA naquela época. Não o único, tá? Pelo amor. Não vamos endeusar a Lacan, porque também, né? Mas um dos únicos. Vocês já pararam para pensar que talvez muitas das querelas que a gente tem com relação à psicanálise nos dias de hoje se deve à leitura e interpretação equivocada do texto, por causa justamente de traduções erradas? Bom, vamos lá. Um fator unifica as direções a que chamamos fases da doutrina de Freud. Um fator. Elas fixam as linhas cardeais de pesquisa pelas quais deveria orientar-se o problema eternamente criado por sua descoberta, o das relações que ligam o sujeito ao significante. Esse é o problema da identificação quanto ao sujeito, quanto às suas relações com o real. Ele exclui de maneira absoluta o posicionamento da realidade como pura e simplesmente dada, ao que a psicanálise de hoje se refere tanto pelo uso que faz da ideia de senso de realidade ou teste de realidade, quanto pelo apoio que nela encontra para se reduzir a uma prática cada vez mais organizada de pedagogia corretiva. Qual que é a ideia aqui do Lacan? O Freud trabalhava com o conceito de real, imaginário e simbólico, sem nomeá-los como tal. Imaginário é a articulação do eu, supereu, isso, ego, superego, sabe? Toda essa montagem do aparelho psíquico. Real, pulsão, a carne viva, né? Simbólico. Cuidado aqui. A lógica que ordena imaginário e real. É uma lógica, uma razão, tá? A gente pode pegar o texto lá do Freud, né? O 1915, o inconsciente, e o que a gente vai encontrar no texto inteiro é imaginário, simbólico e real. Se a gente lê com essa lente de Lacan, né? Qual é a questão do sintoma por Freud? É um sentido recalcado inconsciente de alguma coisa. É um significado recalcado inconsciente. E como que a gente acessa isso? Através da fala do paciente, que se utiliza de representante, palavra, né, para poder acessar o representante, palavra que está ligado ao representante, coisa recalcada inconsciente. Bem simples assim. Só que não, né? O que o Lacan toma como representante, palavra, é o que ele vai chamar depois de significante. Tem uma regra, tem uma lógica por trás disso. Para que algo se torne representante, palavra, não é qualquer coisa que se torna representante, palavra. É evidente. Ah, tá. E aqui, continuando a discussão aqui, né? O Lacan ele vai trazer essa diferenciação importante entre realidade e real. O Freud ele está trabalhando com a realidade do inconsciente. Ele não está trabalhando com a realidade no sentido de que, bom, olha, aqui a luz tem 42 lumens. Se você falar que tem 48 ou 37, você tem um déficit. Por quê? Porque nós aplicamos aqui uma entrevista para verificar o teu acesso à realidade, fizemos um teste de realidade aqui, e você infelizmente não passou, você está delirando, você está louco. Quando o próprio Freud diz que no delírio, na paranoia, na alucinação, no sintoma, é aí que está a realidade. É aí que está o âmago da realidade, o ponto nevrálgico da realidade.
Vocês sabiam que quando a gente vai falar de realidade, isso aqui é muito legal. A gente fala geralmente da questão da fantasia, né? Que nós, enquanto analistas, a gente está ali tentando acessar algo da ordem da fantasia, né? E que nós enxergamos o mundo através da nossa fantasia, que a fantasia não o óculos que a gente tira e põe a hora que a gente quer, mas é o próprio aparelho, né? Que sem o qual a gente não enxerga nada. Aí tá a realidade para cada um. Se você submete o paciente à sua realidade, o que você está fazendo é prática pedagógica corretiva, ensinando o paciente o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. Você não está escutando e operando sobre essa realidade que tem a ver com a fantasia, né? Você está impondo a tua realidade sobre o paciente. Uma realidade normal, entre aspas, compartilhável. E não tem nada mais louco do que a ideia de uma realidade compartilhável. Não tem nada mais delirante do que acreditar que todos compartilham da mesma realidade. Hum. É evidente que ao fazer isso, não pomos em questão a primazia do real, mas simplesmente lembramos que a linguagem introduz nele uma dimensão propícia a colocá-lo em questão. É no nível desse questionamento que se situa o drama da neurose. Querer reduzir essa última em sua veracidade irredutível só pode conduzir a um recuo do sintoma até as próprias raízes do ser, à destruição daquilo que dava no sofrimento testemunho. De fato, a resistência encontrada atesta por si só o impasse dessa empreitada, e a compulsão à repetição, descoberta por Freud, foi também por ele identificada a insistência de uma verdade que continua a clamar no deserto da ignorância. Acho isso belíssimo. A compulsão à repetição é como se fosse, sabe a cena do João Batista no deserto, gritando para ninguém ouvir. Tem algo aqui muito importante para gente. Essa questão da compulsão à repetição do Freud devia ser levado mais a séria, porque no que se repete sempre de novo algo que aponta para o novo. Não é algo que aponta para o já vivido. É como se trazer o já vivido, retomar o que for experimentado, e aí vem a angústia, né? Não é para ir para trás, mas é para ir para frente. É isso que o Freud, com tanta dificuldade, nos explica no texto Além do Princípio do Prazer. Que quem mantém a gente para trás, estagnado, morto, é o quê? Eros. É a pulsão de vida. Quem põe a gente a caminho é a pulsão de morte. Já pararam para pensar isso? Ou não? O objetivo de Eros grudou, colou. Satisfação. Para que mais? Estabilizou. Para que mais? Pulsão de vida. Pulsão de morte. Um resto. É isso, mas ainda não. Um resto. Tem alguma coisa que ainda
Preciso mais. Preciso mais. Preciso mais. Hum? Alguma dúvida aqui? Ô Não? Marco, Oi. é porque Eros ele é todo sequenciado, não é isso? Como assim? Ele é historicamente sequenciado, ele é excessivamente histórico, seria isso? Hum. E aí Não, não, fica com uma verdade única. nunca me, nunca me passou pensar por essa via aí, Daniel. Não, Eu comecei a pensar isso depois de ler o Seminário 6. Não sei, né? Por isso que eu estou perguntando. eu também não Tem um sei. momento lá que ele fala do historicismo, ele fala de um historicismo, e ele fala de uma maneira meio irônica, né? E aí eu comecei a pensar, né? Eros e esse historicismo exagerado. É que assim, se a gente pega Eros, o que a gente vai tentar fazer é sempre encontrar significante e significado, fazer essa colagem, entendeu? Quando a gente fala, por exemplo, que o sintoma é hipercatequização da libido em uma determinada representação, o que a gente está dizendo é que tem muita libido, tem muito sentido, tem muito significado naquele ponto, naquela cena, naquele, né? Tem excesso de sentido. Tá? Aí cabe uma análise. E o que que é a análise? A gente já trabalhou isso, é fazer aquele mesmo efeito do recalque. É um corte para que algo possa fluir. Aí eu não sei se faz sentido. Acho que faz, né? Porque você vai manter aquilo ali na história, né? Vai sempre enxergar a coisa do mesmo jeito e tal também, né? Vai sempre dar sentido. É legal, legal, Daniel, você falar isso, porque agora me veio uma coisa na cabeça que nunca tinha pensado por essa via. Mas ao mesmo tempo que Eros tá dando sempre o mesmo sentido para as novas experiências, Thanatos está mostrando que não é isso. Não é só isso. Até Não é pode ser. tudo isso, É, é, né? é. Tá? Primeira clínica de Freud, a ideia aqui é você conseguir desfazer o sintoma na medida em que você elabora, né, aquelas vivências traumáticas, as experiências traumáticas. O que que são as experiências traumáticas? Um excesso de libido, um excesso de investimento libidinal em determinada representação. Então, com a análise, o que você faz é um movimento catártico, de escoamento da libido, dando outros sentidos possíveis. Beleza. A partir do momento que a gente tem a segunda tópica, já não se trata mais só de furar, a bolha e esvaziar o pulso. Vai ter que construir outra coisa. Entendem a diferença? Porque se você não constrói outra coisa que dê conta desse resto, minimamente, isso volta, isso volta, isso volta. Não adianta ficar dando sentido, né? É preciso construir, é preciso criar com isso aí. Tá? Vamos lá. A oposição dialética, isso é, ligada por uma relação de ocultamento alternante entre princípio de realidade com o princípio do prazer, só é concebível no nível da identificação significante, princípio de realidade, princípio do prazer. Vocês sabem que o princípio de realidade está submetido ao princípio de prazer, né? Sim? Sim, mais ou menos? Ou não é o princípio de prazer que se submete ao princípio de realidade, no sentido de que, como que é? Primeiro o dever, depois o.
Eu acho tão esdrúxulo isso que eu ouvi a vida inteira que eu recalquei. Primeiro o dever, primeiro a obrigação, depois o prazer, qualquer coisa assim. Vocês já ouviram, né? Alguém lembra? Ou histeria coletiva, todo mundo esqueceu aqui? Não lembram? Mas sabem do que eu tô falando, né? Pois é. O que o Freud vai mostrar pra gente é o oposto, que a gente trabalha pra gozar. Não é trabalhar pra depois gozar. A gente trabalha pra gozar. Hum? Não é trabalhar pra depois ter o prazer como se o prazer fosse um ganho. Não, não. É justamente porque estamos de tal maneira determinados pelo princípio do prazer que a gente vai fazer de tudo para alcançar isso aí. Entenderam a lógica invertida? O princípio de realidade está submetido ao princípio do prazer. Em outras palavras, a gente modifica aquilo que a gente vai chamar de realidade em nome da satisfação pulsional. Ora, tá. A oposição dialética, isto é, ligada por uma relação de ocultamento alternante de princípio de realidade com o princípio do prazer, só é concebível no nível da identificação significante. Eles só podem, do ponto de vista da adaptação, confundir-se estritamente. Ora, toda a psicanálise desenvolve-se na dimensão do conflito entre eles, princípio de prazer e princípio de realidade. Assim, a promoção de uma esfera sem conflito no centro da teoria, como sendo o pivô da ação terapêutica, traz-nos de Nova York o sinal derradeiro da renúncia arrematada aos princípios de uma descoberta, de seu desvirtuamento para fins de sugestão social e sujeição psicológica. Então a gente tem aqui a Ego Psychology, aonde você tinha Lovenstein, aonde você tinha Anna Freud, aonde você tinha Erik Erikson, para, alguns anos depois, Aaron Beck, TCC, Prática Baseada em Evidências. Tudo isso aí, né? Não faltou quem nos recriminasse por requerer Freud e por faltar com o essencial, reduzindo ao campo da fala e da linguagem, objeto do relatório pelo qual, em Roma, em 53, inaugurou-se a via de nosso grupo, um movimento do ser que o sustenta e ultrapassa por todos os lados. Do pré-verbal ao inefável, não há categoria que não agitem para nos desencorajar, exceto o silêncio, do qual se desconfia justificadamente. Articulemos que não confundimos o ser com o dizível, assim como não tomamos o ente como o antítese da razão. Muito pelo contrário, remetendo o sofrimento do qual a neurose nos revela o patético bem temperado à sua fonte freudiana, tentamos captar o desejo nas próprias redes em que o mostra fixado. Essas redes, por certo, o atravessam e o articulam na interrogação apaixonada que arranca da condição da necessidade esse ser vivo e semideiscente de vida que é o homem, para elevá-lo à posição da demanda sem objeto, a que chamamos amor, ódio e ignorância. É aí, entre a incondicionalidade dessa demanda e a satisfação com que se pretende sufocá-la,
que surge essa condição quase perversa em sua forma absoluta, que é o desejo. Olha que interessante. Entre a incondicionalidade da demanda que vem do outro, chamamos amor, ódio e ignorância. Hum? E a satisfação com que se pretende sufocá-la, a satisfação da demanda. Estamos falando de pulsão, não estamos falando de instinto. É possível satisfazer a demanda pulsional de alguém? Não. A demanda não cessa, por mais que se entregue, por mais que se faça. Hum? Que surge a condição quase perversa em sua forma absoluta, que é o desejo. Aqui a gente vai entender por que Lacan diz que o desejo é o desejo do outro. É precisamente ao capturar a falta no outro, pela via de uma demanda, que nós nos colocamos em movimento desejante atrás de algo que obture, atrás de ser aquilo que de alguma maneira falta ao outro. A completude imaginária, o amor. Hum? Lugar predestinado no sujeito falante para que a Vênus, cega da natureza, procure na angústia seu símbolo vivo. Aqui, o falo, no qual os antigos viam o signo em que o Logos imprime sua marca na vida, e do qual não era à toa que o mistério tinha que ser mantido em silêncio, já que, sendo dito, só podia degradar-se. Revelou-nos sua função simbólica no complexo de castração que a psicanálise de hoje tenta reduzir a função imaginária de um objeto parcial. Complexo de castração, real, simbólico, imaginário. Objeto parcial, função imaginária. Mas devemos ouvir Freud quando ele nos diz que, no sonho, somente sua elaboração lhe interessa. O desejo inconsciente, indicado na metáfora onírica, não tem objeto senão metonímico. Todo objeto é parcial, e o objeto é um agora, daqui a pouco é outro, daqui a pouco é outro, daqui a pouco é outro. Porque o objeto não é a coisa em si, mas a metonímia própria, o movimento. Hum? O desejo inconsciente, indicado na metáfora onírica, não tem objeto senão metonímico. Ele é desejo para além do reconhecimento, enquanto reconhecimento a que o desejo se furta. Ensino tão árduo que os álgores da psicanálise de hoje acabaram dizendo a si mesmos: um sonho, afinal, é apenas um sonho, e até fazendo disso a senha com que se saúdam. O que o Lacan está mostrando aqui é que boa parte dos grandes mestres da psicanálise daquela época, né, não todos, óbvio, né, isso tem que ficar muito claro, tinham jogado completamente a teoria freudiana no lixo, precisamente por não compreendê-la. Por razões que a gente já discutiu aqui, né? Entre elas a tradução. Entre elas, a tradução. Né? Esse sonho e esse desejo, com efeito, não são articuláveis em termos de adaptação à realidade. Isso é, nesses termos que, sob o nome de tensão vivenciada, resistência afetiva, parte sadia ou distorcida do eu, relação dual entre analisante e analista, fazem reviver as espantosas mistificações da psicoterapia autoritária. Puta que pariu, Lacan do céu. O que o Lacan está mostrando aqui é que
Todos os conceitos aqui apresentados nesse parágrafo nada fazem se não tentar retomar um certo tipo de conceito de realidade que estava sendo discutido antes, que para a psicanálise não cabe. Por quê? Porque nós estamos trabalhando no campo do onírico, do desejo, da interpretação, da demanda, não da realidade. Assim somos nós, e não eles, que dizemos que o desejo, seja ele do sonho ou da vigília, não é articulável na fala. Mas nem por isso é verdade que ele não seja articulado na linguagem, e que deslizando como o anel do jogo do passa-anel, pelo fio da metonímia, que o retém num círculo de fantasia, não produza metaforicamente o significado do sintoma em que essa fantasia se realiza. É esse parágrafo que eu expliquei lá atrás. Precisa explicar de novo? Sim ou não? Sim? Vamos lá. Né? Dizemos que o desejo, se ele é do sonho ou da vigília, não é articulável na fala. Quando a gente fala que o desejo não é articulável na fala, é porque ele está em outro campo, ele está no campo da linguagem. No entanto, por estar no campo da linguagem, ele ordena, organiza, orienta a função da fala. Função e campo da fala e da linguagem. A fala como função no campo da linguagem, ok? Então a gente não vai ter, e aqui é outro ponto muito importante, um desejo de, não é desejo de. Eu desejo. Beleza, a gente fala isso tranquilamente no dia a dia, né? Agora, quando a gente fala do desejo no campo da psicanálise, não é eu desejo, é o contrário. Fiz de novo aquilo que jamais deveria ter feito outra vez. Mas nem por isso é verdade que ele não seja articulado na linguagem, e que deslizando como o anel do jogo do passanel pelo fio da metonímia, lembra lá, metonímia é deslocamento e condensação, lembram? Metonímia e metáfora? Aqui é um deslocamento que vai operando, né? Até que ele se retém no círculo da fantasia. O que é se reter no círculo da fantasia? Aquilo que a gente estava falando. O desejo, ele articula, organiza a fantasia, faz com que a gente enxergue as coisas de acordo com a nossa fantasia. Ou vocês acham que quando vocês olham para aquela pessoa e vocês têm certeza absoluta que a pessoa está apaixonada por vocês, isso é realidade? Não, Larissa? Pô, Larissa, que decepção, que... Larissa, assim, ai... Mas por que a gente acredita? Hum? Talvez porque nós, apaixonados, desejamos de alguma maneira, ou melhor, algo em nós demanda que esse outro esteja apaixonado por nós, ok? E enxergamos a partir dessa demanda inconsciente aquilo que a nossa fantasia nos permite enxergar. Que o retém num círculo de fantasia não produza metaforicamente o significado do sintoma em que essa fantasia se realiza. Eis-nos muito próximos dos problemas do tratamento e da profunda distinção entre sugestão e a transferência. A transferência é o vínculo com o grande outro, estabelecido pela forma de demanda a que a análise dá lugar, para que, desse lugar, essa repetição, na qual não é a necessidade que se repete, e sim o mais além que nela desenha a demanda,
possa ser apreendida em seu efeito de desejo e analisada em seu efeito de sugestão. O que o Lacan está dizendo aqui é que enquanto a psicoterapia de base psicanalítica ou essa psicanálise falsa vai operar pela via da sugestão, a gente vai operar se colocando aqui, ó, como um significante qualquer, como um representante do grande outro, e permitindo com que essa demanda de análise apareça, aconteça, que é uma demanda ao grande outro. Demanda de quê? Me ame. Me ame como? Me salve, me cure, me tira daqui, me perdoe, me tire da cama, me levante, me deseje. Só que isso é inconsciente. Isso não é consciente. Daí, possa ser apreendida, aqui, ó, né? Essa repetição na qual não há necessidade, não é a necessidade que se repete, e sim o mais além que nela desenha a demanda. O que que é esse mais além? Além do princípio do prazer. Não é da necessidade, é da contingência. Hum? É? É à medida que o efeito de sugestão que vem do inconsciente dissipa suas miragens, que o desejo deve se articular como significante na questão existencial que dá à transferência seu horizonte. Seja qual for o prazo em que esta se resolva, é no lugar do grande outro que o sujeito se encontrará, no lugar do que era Rues war e que é preciso que ele assuma, soll ich werden. Aqui o preceito amarás o próximo como a ti mesmo não soa menos estranhamente do que o Tatuanacci. Nem sei. Alguém sabe o que que isso aqui significa? Tatuanacci. Tal como experimentamos ao responder a ele na primeira pessoa, onde eclode o absurdo de que seria preciso tomar seu último termo por sua última palavra, enquanto o outro, pequeno outro, fecha seu círculo ao consumá-lo. Como a ti mesmo, és aquilo que odeias, porque o ignoras. Em parte alguma, como em Freud, nos dias que correm, respira-se o ar da razão conquistadora, nem o estilo com que no século XVIII o homem avançou na direção do desnudamento de seu desejo para formular a Deus, sob a forma da natureza, sua pergunta. Ironia singular na história de uma filosofia que fizera da negação do desejo sua lei. Ironia sobre a qual é espantoso constatar como a filosofia conseguiu desacreditá-la, como sendo de uma clareza artificial ou artificiosa, embora ela formulasse a indagação mais profunda. Penso, logo existo. Aqui ele está falando de Descartes, tá? Sem dúvida, essa filosofia iluminista e seu protótipo, o homem do prazer, cometeram um erro. Quiseram explicar o que se opunha à sua questão através da impostura e fazer do obscurantismo um complô contra a liberdade da natureza. É desse erro que sofremos o retorno, porque os monstros forjados em prol das necessidades de uma causa trazem-nos a mais surpreendente prova da força da verdade. Eles mesmos se expõem às claras. Esses monstros. Os que têm minha idade puderam apreender como a propaganda anti-alemã dos aliados da Grande Guerra gerou o hitlerismo, que a justificou a posteriori. Vocês sabem essa história aqui, né? Não? Sim? Primeira Guerra Mundial, a Alemanha é derrotada, né? Aí o que acontece ali? Começa a aparecer alguns levantes dentro da Alemanha, indo contra o tratado que impedia a Alemanha de produzir armas, de se organizar no exército. Blá, blá, blá. Um desses caras foi Hitler. Um cara completamente obtuso. Vocês pegarem lá a questão da história, vocês vão ver. Tem nada na Primeira Guerra. Foi preso, né? Mas que de alguma maneira teve um apoio. E a partir daquele apoio,
começou um movimento de tentar resgatar, né, o orgulho do povo alemão. É interessante porque o Lacan ele mostra aqui, né, a propaganda anti-alemã gera o hitlerismo que a justificou a posteriori. Eu não sei se vocês pegaram a fineza desse argumento do Lacan. A propaganda anti-alemã gera o hitlerismo. E depois, com Hitler, eles falam: tá vendo? A gente tinha razão em fazer a propaganda anti-alemã. Faz sentido? E se não tivesse aparecido Hitler? Vocês sabem quem estava guerreando antes da Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos e União Soviética. A Guerra Fria já estava rolando há muito tempo. Tem um documentário, deixa eu ver aqui. Acabando? Ah, dá tempo. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Documentário PO Box, acho que é 47, Segunda Guerra Mundial. Documentário. É, eu não vou saber, eu procurei aqui, ó. Depois eu procuro lá no coisa. Caixa postal, deixa eu ver aqui, ó. Caixa postal. Ah, será que é 11:42? É, depois eu procuro para vocês, gente. É muito legal, porque ali mostra, né, que os Estados Unidos e a União Soviética, eles estavam avançando dentro da Alemanha, não era para ganhar a guerra, mas era para tirar, né, da Alemanha os cabeças, os crânios, os cientistas. Louco, né? Alguns vão para a União Soviética, outros vão para os Estados Unidos. E esses cientistas, generais alemães que estavam lá nos Estados Unidos, eles ficaram confinados, né, nesse lugar ali, né? E aí tem um documentário mostrando que um dos caras que ficaram confinados lá é o cara que fez o míssil, né? O foguete que atingiu da Europa à Inglaterra. E esse cara foi o responsável, né? Um dos maiores responsáveis por levar o homem à Lua e criar a NASA nos Estados Unidos. Parece teoria da conspiração, né? Mas hoje temos documentos, né? É muito louco isso. Porque a gente acha que os Estados Unidos entra na Segunda Guerra, porque não, ele estava entrando na Segunda Guerra porque é o seguinte, a União Soviética estava vencendo, ou tinha acabado de vencer no fronte lá, né? Se eu não me engano. E aí os soviéticos estavam entrando e os soviéticos entrando estavam pegando os cientistas, literalmente sequestrando. Vocês já viram essa história? Pode não ser tão exatamente como eu estou contando aqui para vocês, mas né? Já viu, Marcelo? Hum. Já sim, tenho alguns amigos que fazem história e é algo que eu me interesso muito, né? Então já li bastante sobre. É, eu acho que é Caixa Postal 1142. É um documentário, desenho, eu acho. Depois manda pra gente lá se você achar, tá? Mas é muito legal essa história, muito bacana. Vamos lá.
Ah, por que que eu estava falando isso daqui, né? Por causa dessa Segunda Guerra Mundial aqui, para a gente começar a entender, né? Será que, na verdade, quando a gente pensa, por exemplo, em prática baseada em evidências hoje, será que a gente também não tem responsabilidade por ter criado isso daí de alguma maneira? Hum. Bom, eu acho que sim. A começar pelo escancaramento do que a gente chama de formação em psicanálise, né? Qualquer um hoje, com um cursinho de um fim de semana, sai psicanalista. Certificado com carteirinha, desde que pague o Conselho Nacional de Psicanalista, desde que esteja dentro do golpe, financie o golpe, tá beleza, né? Mas, paradoxalmente, porém, por um retorno da mesma ordem, a retomada de um questionamento essencial do homem em relação à natureza, dessa vez em nome da verdade que a penetra, levou a um resultado singular, que justamente aqueles de quem o reinventor dessa questão quis fazer os guardiões de seu legado, organizam-se para transformá-lo num instrumento de equívoco e conformismo e se constituem realmente numa igreja que sabe que sua autoridade é feita de nada, já que renega aquilo que é sua própria ação, rebaixando-as a conivências de uma cegueira que ela mesma mantém. O Lacan está dizendo aqui bem diretamente da IPA, né? Como não reconhecer com efeito a falsidade da posição deles, dos psicanalistas ali, que estão sustentando, né, nessa época aqui desse texto, a ego psychology nos Estados Unidos, com todas as teorias desviantes que eles estavam propondo ali e produzindo, né? Como não reconhecer com efeito a falsidade da posição deles em sua própria posição, ou seja, no contraste que faz com que a psicanálise seja apenas tolerada em sua prática, quando seu prestígio é universal quando psicanálise de, seja qual for o objeto de que se trate, psicanálise de criança, psicanálise de objeto, psicanálise de adulto, né? Psicanálise de LGBTQIA+, que está na moda agora, psicanálise cristã, pois é, né? Tá, o Marcelo riu por quê, Marcelo? Não tem pior e só tem pior, assim, não tem nem como dizer pior ou melhor, né? Seja qual for o objeto de que se trate, significa para todos que entramos na razão profunda de uma aparente desrazão. E quando, no entanto, na ciência, a psicanálise vive numa espécie de quarentena que nada tem a ver com o efeito da especialização. Isso aqui é muito legal. Lacan está falando assim: tá todo mundo falando de psicanálise disso, psicanálise daquele outro, e no campo da ciência, a gente não está produzindo nada. O que está se produzindo aqui é só técnica. Mas no campo epistemológico, nada. Situação feita de desconhecimentos consensuais e que já não explica há muito tempo a pretensa resistência dos leigos. Se essa existe agora em algum lugar, não é em outro senão entre os próprios psicanalistas, patente no esforço de se impor pelas analogias mais bastardas e pelas ficções mais duvidosas, em conjunção com a fala pudícica que eles manifestam diante dos empregos variadamente abusivos que se fazem do lado de fora das ideias que eles difundem, não sem experimentarem com relação a isso uma secreta complacência. Caberá haver no consentimento de que eles gozam em metade do mundo civilizado um efeito do perdão merecido por aqueles que não sabem o que fazem? Ou voltar à prova em que se constitui no tocante à verdade de uma tradição a indignidade de seus ministros? Não há dúvida de que a confiança privilegiada na fala
que está implícita na manutenção da escolha de seus meios formais, é o princípio de verdade pela qual a psicanálise subsiste, a despeito da imbecilidade dos ideais com que ela o tempera. Então, se a gente tem aqui um ponto importante para pensar a psicanálise verdadeira, é confiança privilegiada na fala. Provavelmente isso é o bastante. Não porque a fala não seja o veículo natural do erro, o veículo de eleição da mentira e o veículo normal do mal entendido, mas porque ela se desdobra na dimensão da verdade e assim a suscita, ainda que para o horror do sujeito. É aqui que a gente vai pensar uma psicanálise verdadeira. Quando aparece essa fala, é isso que aparece na boca de cada um dos nossos pacientes e que eles tanto fizeram, e aqui eu estou falando isso, eu e supereu, né? Não estou falando do eu consciente, para manter isso afastado da consciência, para não querer saber disso que aparece na boca. Esse é de fato um truísmo, e até o truísmo por excelência. Ele se junta às afirmações que acabamos de enunciar para repensar a psicanálise e restabelecer sua missão. Subsiste um mistério, no entanto, quanto às condições apropriadas à guarda do patrimônio disciplinar gerado por um campo em que o próprio praticante tem que se manter no nível do sujeito que ele descobre. Ou seja, aqui, não o sujeito do conhecimento, o olho frente ao mundo real, mas o sujeito da fala, isso é, tal como ele emerge na dimensão da verdade. Alguma vez vocês já, na análise pessoal de vocês, já se depararam com alguma coisa e diante disso foi impossível vocês dizer quem vocês eram de novo? Eu acho que eu confundi, né? Alguma vez na análise de vocês, vocês se depararam com alguma coisa de vocês que aparece na fala, no dizer ou em pensamento, e a partir daquele ponto ficou impossível voltar atrás? Ou dizer que vocês ainda são aquilo que vocês acreditavam ser? Sim ou não? É isso aqui que o Lacan está falando. Foi com uma necessidade profunda que Freud se confrontou quando se preocupou de modo premente em fundar a comunidade que garantiria essa guarda. Terá sido apenas um acidente ele se entregar romanticamente a deixar que nela se inserisse o comitê secreto em que se prefiguraram os mais modernos aparelhos de nossa política? Já toquei nesse assunto noutro lugar, baseando-me nos documentos vertiginosos fornecidos por Jones. Estamos em 1912. O fruto disso, aqui é a criação da IPA, tá? O Freud, então, diante de todas as questões ali com relação à guarda da psicanálise, cria a IPA para sustentar a psicanálise, né? O fruto disso, convém agora saboreá-lo na teoria da validação das teorias pelos concílios, articulada sem a menor vergonha por um membro da camarilha que deteve na sociedade internacional depois da última guerra os poderes executivos. Mimetismo singular da história em relação à análise de uma igreja sem fé, de um exército sem pátria, que Freud nos deu num livro anteriormente citado, e no qual é preciso reconhecer que a arte forjou mais uma vez uma forma significante antes de sua emergência no real. Aqui, a psicanálise manifesta-se ela mesma como uma paixão no ato que a constitui, suscitando de novo em seu seio o toque de reunir de cuja impostura escarneceu Voltaire. Esmaguemos a infame. 1958. O reloginho estava contando aqui. 6 anos depois, impeachment do Lacan. Lacan foi impedido.
pelos seus colegas amigos da onça de manter os seus seminários e de ser analista de data. Vamos lá, minha gente. Questões, dúvidas, comentários? Esse texto do Lacan ainda é atual pra caramba, né? Tem coisa que a gente tá discutindo ainda. Eu lembro eu não sei se você chegou a ver, mas eu tava discutindo no Hum, grupo ontem lá do Resistência, questão de não vi. faculdade, de Muita coisa. Tinha muita 500 coisa. mensagens lá, quase 1.000. O pessoal, assim, pegou esse assunto e tava pirando lá. E aí a galera tava perguntando, né, por que que não tinha, e se quem não concordava, por que disso. Por que que não tinha o quê? E aí a faculdade de psicanálise, né, como formação Ah, teórica, não aham. necessariamente como formação de psicanalistas, né. Aí eu tava até argumentando, falando sobre essa questão de que é, geralmente quem está propondo esse tipo de coisa, eu não vejo como pessoas confiáveis, né. E a minha grande questão é quem iria fundar essa faculdade e quem estaria dando aula, né, nessas faculdades, porque não adianta a gente ter uma faculdade de psicanálise, mesmo que seja uma formação teórica, e lá dentro tá os mesmos, entre aspas, profissionais que estão entregando carteirinha de psicanálise por aí, né? Porque, assim, quem iria se propor a estar nessas faculdades de psicanálise articulando teoria, enfim. Então, é um ponto de preocupação. E quando o Lacan traz nesse texto essas questões que, à época, já tinham lá seus problemas de tradução, com a questão da epipsicologia, que ele tanto fala em vários momentos, e como que a gente dá, por um lado, ainda está nesse problema hoje em dia, porque, como tu falou no início, é muito fácil, né, a pessoa chegar no Instagram e dizer, fulano de tal, psicanalista, cura suas emoções, seu passado, etc. Né? Hoje estavam me perguntando se eu conhecia um psicanalista que fazia hipnose, né, hipnose regressiva, e eu falei que eu não conhecia, se eu conhecesse eu não iria indicar. Mas o pessoal ainda está muito ligado a isso, né? E alguns profissionais se ligam a isso justamente por uma questão até mercadológica. Então, você carregar um nome nessa pecha de que eu sou o psicanalista, né, sou eu que sei de Freud, Lacan, de o Diabo 4, é, ainda é algo que de alguma forma demonstra um poder. E aí, quando o pessoal estava discutindo ontem isso no grupo, eu lembrei desse texto do Lacan, né, porque quem que estaria propondo essa questão dessa faculdade? Como que isso iria acontecer de fato, essas articulações? Porque seria a mesma coisa da psicologia, né? Quantos alunos não se formam, profissionais, pegam um CRP, colocam uma clínica, né? Eu tive muitos assim, né? Eu tive um aluno que saiu da faculdade em dezembro, em fevereiro abriu uma clínica, né? Eu estava lá com o CRP, pessoa que era mais, assim, todo respeito, mais burra do que uma porta, sabia porque conhecia de perto, foi meu aluno, fez estágio comigo, e a pessoa saiu abrir uma clínica, né? O que essa pessoa ia fazer dentro dessa clínica, né? Qual que é a diferença disso para um cara que faz um curso de psicanálise de uma semana, um mês, 2 meses, pega um diploma e se diz psicanalista e faz a mesma coisa, né? Então, acaba que o problema, ele é muito mais complexo do que a gente imagina. Não seria só fundar uma faculdade de psicanálise para uma formação teórica, para a gente poder ter algum tipo de controle sobre isso, que causaria outros problemas também, né? Então, eu acho que esse texto do Lacan ainda traz muitas reflexões para os nossos dias, e eu não sei até onde a gente já avançou nesses pontos também, né? Desde esse texto, porque eu ainda vejo que a gente tem muito problema nesse campo. Hum, Já dá um podcast já, cara. Eu assino embaixo. Às vezes as pessoas falam assim, porque a regulamentação da psicanálise. A psicanálise sempre foi regulamentada. O problema é quem regulamenta a psicanálise, né? O problema é quem regulamenta. Quem pessoas que formam instituições, né? Isso é uma bosta, né? Na IPA, para você ser psicanalista, a princípio você tinha que estar associado a uma instituição vinculada na IPA e fazer a formação nessa instituição. E a IPA credenciaria essa instituição. A IPA não forma psicanalista, ela credencia a instituição
E aí, essa instituição, com os analistas credenciados na instituição, credenciados na IPA também, poderiam dar a formação ali. Aí vem um tal de Lutero, livre interpretação de Freud, foda-se a tradição, tá tudo errado esse bagulho aqui, baixa no corpo de Lacan, e agora você tem aí, do jeito que tem igreja, tem formação em psicanálise. Né? Não mudou muita coisa, não. Lutero fez um mal para a sociedade que, meu, esse cara tá no inferno, velho, tenho certeza. Não é possível. Olha, não dá. Não dá. Até na psicanálise a gente paga o que o cara fez. Pô, é a tradição, vai, discute, né? Apresenta evidências, né? Eu tô brincando aqui com esse ponto justamente porque o Lacan, e acredito que todos vocês já perceberam, né, que boa parte das instituições de formação em psicanálise, sérias ou não, tem esse ar de instituição religiosa, né? Infelizmente. O que você tem ali são os superiores e os inferiores. E os superiores cagam na cabeça dos inferiores, fazendo precisamente o oposto daquilo que o próprio Lacan disse que deveria ser feito. Que não tem inferior e superior, aqui tá todo mundo no mesmo lugar. Qual lugar? Tá todo mundo fudido. Todo mundo está se havendo com as suas questões, com seus problemas. Todo mundo aqui está se havendo com problemas teóricos complexos, alguns com problemas teóricos simples. Todo mundo aqui fazendo a sua formação, mas ninguém solta a mão de ninguém. Nós vamos aqui até, né? O meu seminário talvez seja a melhor escola de Lacan. Às vezes você me pergunta as coisas, eu também não tenho nem ideia de como responder. E ainda falo para vocês, se quer saber disso aí, vai atrás, pesquisa. Acho que é um bom caminho. Aí tem algo da escola de Lacan como organismo vivo, né? Não é um saudosismo, gente. Acho que é a realidade do nosso trabalho. Agora, quando você institucionaliza isso, Marcelo, a boa parte dessas graduações, quem coordena os cursos são administradores, assim, são burocratas, né? O que não é diferente nos cursos de psicologia. Poucos são os cursos de psicologia em que os professores são, de fato, clínicos ou profissionais que estão trabalhando ali na área da saúde mental, ou na área organizacional, ou na área escolar. A grande maioria, quando muito, né, são pesquisadores, mas a grande maioria é burocrata. E ah, eu não sei se aí na faculdade, eu não sei se é assim, mas geralmente a coordenação de curso é igual aquela brincadeira de jogar o estilingue, assim, uma flecha para cima, sabe? Tá todo mundo aqui no negócio, joga a flecha para cima, sai correndo, assim, cada um para um lado. O que a flecha cair, ó, esse é o coordenador. Não é muito assim, parabéns, você é o coordenador. Aí, todo mundo, graças a Deus, alguém pegou, né, e tal. Não, pra, sei lá, não dá tanta grana assim, para prestígio também já passou. É uma dor de cabeça do caralho, né? E tem uma coisa também que às vezes é uma obrigação do professor ter mestrado, e às vezes ele nunca nem atuou na área que ele está dando aula, mas ele tem mestrado. É, Então é um pouco estranho, assim, sei lá. precisamente, Camila. Tem supervisor que nunca pisou na clínica. Eu vi isso Deixa eu acontecer contar. aqui na UEL. Oi.
Os contratos de federal são dedicação exclusiva, então o professor não pode ter atuação em nenhum tipo de atividade fora do concurso das atividades da universidade. Então, mesmo que ele tenha sido clínico no início, ele fez o concurso, assinou o contrato, acabou. Não pode nem rodar bolsinha a dinheiro, assim, né? Nada disso. Assim. E isso é um problema, né? Como é que no nosso campo, que. E tô falando aqui no campo da psicologia, não necessariamente da psicanálise, né? Mas como que no nosso campo de psicologia, aonde a relação com o outro, a questão da, por exemplo, das instituições, vamos lá, a questão das organizações, das empresas, porra, o que mudou dentro das empresas de cultura, clima, de teoria, né, de 2010 para agora 2025, cara, se você tá fora do mercado, você não acompanha. Não adianta ficar só pesquisando teoria. E acho não, tenho certeza absoluta, os melhores psicanalistas que vocês têm aula são clínicos, não são? É óbvio que tem um ou outro profissional aí que tem teoria e tal, beleza? Que dá uma aula lindíssima. Até o lado B da moeda, né? Até você perguntar, professor, mas e na clínica? Aí o cara fala mais difícil que Lacan. Chega a citar Heidegger, dependendo da situação, do desespero, né? Por quê? Porque não tem o pé no chão, né? Pé no chão de fábrica mesmo, assim, sabe? De pisar ali no negócio, né? Bom, excelentes clínicos, não necessariamente são bons professores, né? Mas bons professores geralmente são excelentes clínicos, né? Assim como vocês têm, pode ter bons professores que não tem nada de clínica também. Mas geralmente os melhores professores que a gente tem no nosso campo, né? Estão ali. Por que que muitas vezes as pessoas gostam tanto, né, dos seminários de determinados psicanalistas? Porque eles estão falando de coisas com paixão, mas não é uma paixão assim, porque eu sou não, é porque aquilo tem muito a ver com a vida dele, com a prática dele, com a experiência dele. Veja, paixão no sentido de Kierkegaard mesmo, sabe? O pathos, aquele o espinho na carne do cara tá ali, entendeu? Que forma destino, né? Aí tá o analista dando aula, se implicando com a coisa. Agora, você não vai ver isso, por exemplo, num curso de graduação em psicanálise. Não vai. Me desculpa. Pelo contrário, o que eu tenho visto até agora, só atrocidade. Bom, beijos, Esses minha gente. dias, Oi. Oi, esses Camila. Pode dias falar. eu vi uma pós que se chamava, é, não lembro exatamente, mas era psicanálise, pós-graduação em psicanálise e análise do comportamento. Um negócio bem estranho, assim. Não é PUC Curitiba? Não sei, não lembro agora. Não sei se não era da PUC do Rio Grande do Sul. Em alguma PUC do Rio Grande do Deve Sul. ter, deve ter, deve ter. E aí eu fiquei, cara, como assim? Ué, quantos psicanalistas vocês não vê aí no Instagram? O Marcelo colocou a aba psicanálise. Vocês não vê no Instagram. Eu falei lá do psicanalista cristão, mas tem psicanalista analista do comportamento também. Psicanalista e regressor de memórias. Outro dia eu vi psicanálise existencialista. Psicanálise o quê? Existencialista. É, Já melhorou um pouquinho, né? Assim, você pelo menos vai estudar a filosofia um tanto, quem sabe se depara com alguma coisa ali. gente, até semana daqui 15 dias. Beijos. Tchau, tchau.